Mais uma aula especial para você aqui do chamado princípio das gavetas, também conhecido como princípio da casa dos pombos. O enunciado é assim: se N pombos devem ser postos em M casas e se N é maior que M, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. A ideia desse enunciado é o seguinte: suponha que você tivesse bem aqui 5 gavetas. Eu tenho aqui 5 casas, 5 gavetas. E eu tenho aqui 6 meias, 6 pombos. E aí eu quero organizar aqui, tentando evitar o máximo possível repetir uma casa. Então, se eu tenho aqui 5 casas e 6 pombos no caso, você faz assim: coloca um pombo aqui na primeira, coloca na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. A sexta vez você vai ter que repetir uma dessas casas, não tem jeito. Então é por isso que a gente fala, pelo menos uma dessas casas vai ter que conter 2 pombos ou então 2 meias, se for no caso aí de gavetas. Para você entender legal isso, reforçar, observe essa questão que caiu no concurso do IBGE. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N, para que se tenha certeza de que 2 delas fazem aniversário no mesmo dia da semana é... Você começa pensando assim: uma semana tem quantos dias? 7 dias. Aí você coloca aqui, ó, Mura, eu vou ter aqui a segunda-feira, você coloca a segunda, você vai ter aqui a terça-feira, aí você vai ter a quarta-feira, a quinta, até chegar bem aqui, vamos colocar o domingo por último aqui. Observe um detalhe importante, que os dias da semana seria aqui no caso as casas, as gavetas. E eu tenho aqui quantas gavetas? Eu tenho aqui 7 gavetas. Então essa é a ideia, esse é o comparativo. Eu tenho 7 gavetas, 7 dias das semanas. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 pessoas, eu não posso garantir que eu vou obrigatoriamente repetir uma dessas gavetas. Então, logo você nota um primeiro detalhe importante. O nosso enunciado diz que esse meu N aqui, que seria a quantidade de pombos, a quantidade de meias, é maior que M. Então, você nem pensa em 5, nem pensa em 6. Se eu tenho 7 gavetas, a minha quantidade tem que ser maior que 7. E qual é a quantidade mínima maior que 7? É 8. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ter 8 pessoas. Vai dizer assim: mas Mura, não estou convencido que se eu tiver 8 pessoas, eu posso garantir que pelo menos 2 delas vão fazer aniversário no mesmo dia da semana. Vamos lá? Tenta organizar. Se eu tenho 8 pessoas, tentando evitar o máximo possível colocar essas pessoas no mesmo dia de aniversário, ou seja, na segunda, na terça, você faria assim: coloca uma pessoa aqui, coloca uma pessoa aniversário na terça, outra aniversário na quarta e assim vai até aniversário no domingo aqui, que seria no caso 7 dias. A próxima pessoa, são 8, a próxima pessoa vai ter que repetir um desses dias da semana. Então é por isso que a resposta só pode ser 8. Vamos observar a próxima questão, que também foi de um concurso público. Uma floresta tem X árvores e cada árvore tem de 300 até 600 folhas. O menor valor de X para que necessariamente haja nessa floresta pelo menos 2 árvores com o mesmo número de folhas é... Eu quero saber qual a quantidade mínima de árvores que eu tenho que ter nessa floresta para garantir que essas árvores vão ter a mesma quantidade de folhas. E ele fala que as árvores têm folhas nessa variação de 300 a 600. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma árvore aqui que ela vai ter, no pior das hipóteses, vamos de 300 a 600, separar numerações distintas de quantidade de folhas para cada árvore. Então, a primeira árvore poderia ter 300 folhas, a próxima árvore 301, a próxima 302. Ou seja, você sempre pensa na situação de evitar repetições. Próxima 303. Isso vai até uma árvore que vai ter 600 folhas. Poxa, primeira situação que você tinha que perceber é quantas gavetas eu tenho aqui. Aqui seriam as minhas gavetas, as minhas casas.
Quantas casas eu tenho aqui? Não vai cometer uma gafe agora, que é uma pegadinha aqui. Quem olha assim rapidola, pensa, eu tenho 300, que é só subtrair 600 menos 300, tenho 300 números aqui. Não é verdade. Se você for observar, só para você ter uma ideia, se eu perguntasse assim, de 1 a 5, quantos números você tem? Se você subtrair, vai dizer que tenho 4 números, mas não é verdade. Você tem aqui o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, de 1 a 5, contando com eles, evidente, você tem 5 números aqui. Então, mas Mura, eu não posso subtrair? Até pode. Mas se você subtrair, não esqueça de aumentar uma unidade, que vai ser a quantidade de elementos. Então, aqui a quantidade de números que eu tenho aqui será 600 menos 300. Aqui vai dar o número 300 mais 1, para você não errar. Então, eu tenho aqui 300 mais 1, 301 casas. E agora eu quero saber qual é a quantidade mínima de árvores que eu tenho que ter para garantir que pelo menos 2 delas vão ter a mesma quantidade de folhas. Poxa, aqui 301 aqui seria total de casas. Está faltando descobrir o meu N, a quantidade de pombos, e aqui diz que o N é maior que M, então aqui eu sei que o meu N é maior que 301. Quem é o número maior que 301? Pode ser 302, 303, mas a quantidade mínima é 302. Então, é a resposta da nossa questão aí, 302 árvores. Então, questão importante aí, questão que aparece em concurso, dá uma reforçada aí nesse chamado princípio da casa dos pombos. Te espero na próxima aula, Rapidola. Ei, ainda tá aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima vídeo aula.